Olá, olá, uma boa noite a todos, a vocês que assistem aqui e acompanham o meu perfil, o meu canal do Studiorum. E hoje a gente vai para mais uma live com um convidado que vai ser o Matheus. Ele acabou de entrar aqui, vou aceitar. Vá enviando essa live aí para os seus colegas, para os seus amigos, tá? Opa, Matheus, tudo bom? Boa noite, meu irmão. Tudo certo? Tá me escutando certinho? Sim, tô te escutando bem. Tô Demorou, escutando. mas saiu, hein? Pois é, mas ainda bem que deu tudo certo, né? Pessoal, então, quem for chegando aí pode ir usando. Você tem uma setinha aí na direita, inferior, que aí você pode clicar e enviar essa live simultaneamente agora para qualquer pessoa que você, enfim, acha que tem interesse aí nesse tema, beleza? Então, vamos começar aqui. Já é, já é 8h40. E hoje, pessoal, para quem não está ligado, né, a gente vai fazer uma live sobre a história do luteranismo no Brasil. Lembrando que a primeira igreja oficial, né, o Matheus depois pode me corrigir se eu estiver errado, mas se não me engano foi em 1824. Então, esse ano completaria aí 200 anos de história aí do luteranismo no Brasil. Então, eu vou primeiro passar a palavra para o Matheus para ele poder se apresentar aí um pouquinho, né? Falar um pouco aí da trajetória dele, com a própria igreja luterana, se ele já nasceu luterano ou não. Então, vamos lá. Pode se apresentar, Matheus. Então, boa noite, Rian, né? Um prazer estar aí contigo nesse projeto. Achei muito legal as coisas que tu acaba trazendo históricas sobre o protestantismo. Essa data, inclusive, né, que a gente acabou tendo que adiar, mas só que é muito alusiva e muito importante o tema que a gente está trazendo, né? São 200 anos da presença luterana no Brasil, basicamente desde o dia 3 de maio de 1824. Também temos aí, né, mais 500 e alguns anos da Reforma Protestante, a gente fez aí dia 31 de outubro, e a presença luterana no Brasil é algo muito pouco discutido, é algo muito pouco vislumbrado. E aí, vindo para a minha parte, que é a minha apresentação, eu sou professor de História formado, né, fiz a minha faculdade ali na Unesp, na universidade aqui da minha região, e também sou mestrando atualmente em desenvolvimento socioeconômico na mesma universidade. E a minha pesquisa, ela gira em torno justamente da temática da germanidade e acaba tendo que ecoar no luteranismo do Brasil. Então, são coisas aí que eu estudo, que eu pesquiso, mas eu ainda me considero um pouco amador. O conteúdo bibliográfico sobre a historiografia luterana no nosso país é uma coisa muito escassa. É assim, tão escassa que nós temos grandes nomes, dois dos nomes proeminentes, digamos assim, que é o João Klug e o Dreher, né? E temos outros também, mas principalmente estes. E esse tema, essa temática, ela é muito importante. O luteranismo no Brasil, ele é muito pouco vislumbrado, visto, e existem algumas comparações esdrúxulas, às vezes, que as pessoas fazem, tipo, quando eu falo sobre a igreja luterana, geralmente algumas pessoas falam que é muito parecida com a católica, será que é evangélica? Vários questionamentos, assim, porque para o brasileiro, né, a gente tem, assim, uma média daquela perspectiva católico e evangelical, basicamente. Então tem dois, só o católico e o pentecostal, praticamente, né? E essa temática ela se torna bastante importante nesse sentido. Aí, falando sobre a minha trajetória com o luteranismo, obviamente, como a maior parte dos brasileiros, eu não nasci luterano. Eu acho que se eu fosse de descendência alemã, eu teria, sei lá, uns 30% de chance de ser luterano. Mas não. Eu cresci numa comunidade pentecostal, praticamente, comunidade evangélica Luz e Vida. Hoje em dia eu vejo como ela foi muito importante para a minha construção dos meus valores, para a compreensão do cristianismo, como é que se deve ver essas questões. E depois eu fiquei 2 anos na igreja presbiteriana, tentando me encontrar teologicamente em um caminho que fosse saudável. E aí eu fui apresentado praticamente à igreja luterana por um presbiteriano que me disse a existência dessa igreja e da forma teológica com a qual ela via. E passei ali um tempo estudando algumas questões teológicas das quais eu tinha dúvida, que eu tinha de, sei lá, de divergências ou de concordâncias com as minhas experiências anteriores.
E foi assim que, depois de um tempinho, eu também fiz minha confirmação. Acho que esse ano faz 3 anos da minha confirmação como luterano. Caminhada assim, né? Um pouco recente ainda, eu sou praticamente um bebezinho luterano. E agora eu também faço faculdade na UBRA, né, de teologia luterana, basicamente, aí, para ver os passos e talvez, se Deus quiser, futuramente o seminário, né? Muito bom, muito bom. Isso é legal porque então você já tem uma base de história do Brasil, e aí agora você entrando na Ubra, conhecendo mais assim, esse mundo luterano, você consegue linkar muito bem, que vai ser justamente o tema da nossa live, né? História do Brasil com o luteranismo aí. Exatamente. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para os primórdios aí, né? Queria que você comentasse um pouco assim, Matheus, porque eu acho que a primeira coisa que as pessoas podem pensar é assim, pô, como é que o luteranismo começa no Brasil, lá em 1824, se nessa época o catolicismo era a religião oficial? Como é que acontecia isso? Os luteranos celebravam seus cultos assim escondidos? Como era? Era um negócio clandestino? Você pode explicar melhor? Cara, é assim, mais ou menos, praticamente. Não era clandestino, clandestino, mas assim, se for para calcular as raízes da origem do luteranismo no Brasil, a gente tem ainda um pouco antes, de 1824, a vinda de alguns imigrantes alemães, principalmente germânicos, suíços, luteranos, enfim. Só que em 1824, o Brasil em si passa por aquele processo todo de independência. Na verdade, é um processo contínuo e tudo mais, e que existem algumas dívidas, digamos assim, morais e de honra com a Inglaterra, por exemplo, que foi muito importante para esse processo. Para isso, do Brasil veio alguns anglicanos, veio alguns ingleses, e fazendo parte desse meio comércio, desse intercâmbio entre a Inglaterra e o Brasil acabou criando uma lei ali que estabelecia que poderia se ter, né, aí, algumas outras crenças religiosas dentro do país, ou algumas outras formulações religiosas, devido, na verdade, dando-se algumas ressalvas, né? Porque o catolicismo permanecia sendo a religião oficial aí do Império, mas se dá essas ressalvas. Mas por causa dessa conversação, digamos, Inglaterra e Brasil, é criada essa lei que permite que venham outros imigrantes, que venham outras confessionalidades, e aí se vem a primeira presença luterana no Brasil. Só que esse período do Império e essa entrada é bem clandestina, digamos assim. Não é clandestino no sentido que é ilegal, mas é clandestino no sentido de que as construções em cima da igreja, ou as coisas que a igreja vai fazendo, a igreja luterana em si, tem que ser muito de uma forma bem. Eu vou usar essa palavra, mas historicamente deveria usar outra, mas uma gambiarra mesmo, assim. Porque falta para o luteranismo aqui no Brasil uma presença significativa de tipo assim, nós estamos de fato presentes nessa sociedade. Não, eles não estavam presentes na sociedade brasileira, eles estavam aqui quase que de uma forma emprestada, digamos assim. O Império não enxergava eles como cidadãos plenos, né? Tipo assim, não enxergava eles como cidadãos com todo o gozo da lei, com toda a cidadania brasileira. Existe toda uma questão étnica também envolvendo isso. Então, por exemplo, existem questões que a igreja luterana era permitida, a igreja anglicana também começou a dar os seus primeiros passos aqui, mas não se podia construir prédios ou igrejas ou, né, edifícios que tivessem a semelhança de uma igreja. Ali tu já tem um processo que eu acredito que vai culminar lá na frente com várias questões que são típicas da igreja luterana atualmente, né, que são conflitos e que são facilidades também. Só que quando esses imigrantes eles chegam em 1824, né, eles vão principalmente para Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e para São Leopoldo, Rio Grande do Sul, trazendo para cá alguns tipos de confessionalidade, é, vem aquela questão que tu trouxe da clandestinidade, uma suposta clandestinidade. Eles não têm um aparato estatal para conseguirem construir igrejas da forma como, sei lá, a Igreja Católica já estava presente, outras questões já estavam presentes. E então fica uma coisa assim meio vaga. E esse período império fica praticamente assim. Só mais para o final do império que de fato vai se dar uma abertura, vai se dar um outro tipo de construção. Mas fica algo bem vago mesmo. E bem, tipo assim, tem uma falta, uma necessidade de uma construção teológica sólida. Então, existem os cultos, basicamente são caseiros, ou são em alguns edifícios ou alguns prédios que não são necessariamente mostrados ali como igrejas de fato, e algumas
tem até, eu não lembro agora o nome, mas teve uma igreja que mesmo com essa proibição, e eles fizeram uma igreja com sino. Cara, eu converso com os luteranos dessa igreja, eles acham assim demais, porque mesmo com a proibição do império, eles foram lá e construíram uma igreja e meteram um sino ali no meio do negócio mesmo e estavam nem aí. Eu acho muito engraçado, porque eles falam assim, é uma coisa revolucionária, mas tu imagina, né? Tipo assim, numa mesma cidade, tu tem uma igreja católica, e aí tem uma outra igreja de uma outra denominação, de um outro grupo, e toca, sei lá, dois sinos. É algo de fato assim engraçado. Mas é basicamente assim: qualquer tipo de ação fora daquilo que o império estabelecia se tornava algo bem clandestino. E ficou assim por uma boa parte do tempo ali, da construção do luteranismo no império, pelo menos, né? Você citou aí, Matheus, uma coisa que é bem interessante da gente destacar, que teve dois grupos assim que começaram simultaneamente, né? O pessoal no Rio de Janeiro e o pessoal no Rio Grande do Sul. Você saberia explicar para a gente assim quais foram as diferenças assim deles? Digamos, eles tinham uma conexão entre si ou viviam de certa forma isolados um no outro? Assim, ó, eu não vou saber te dizer exatamente o lugar especificamente da Europa que eles vieram, agora de cabeça eu não lembro, mas basicamente os imigrantes que vieram para cá, eles vieram de uma forma um pouco espalhada, existiam outros grupos étnicos junto deles, e no final das contas, o que vai ser para o luteranismo algo relevante de se distinguir não é necessariamente o lugar da onde eles vieram. Existe também uma relevância do lugar onde eles vieram, porque alguns lugares ali da Europa, alguns lugares da grande Germania que estava sendo construída o processo nacionalizador alemão, é relevante porque vai ter algumas escolas teológicas diferentes de outras e eles vão se adaptar a alguma missão diferente de outra, né? Mais tarde, com a vinda dos missoritas, os missorianos, o pessoal de Missouri e o pessoal da igreja estatal alemã. Mas, inicialmente, isso não vai mudar tanto, sim, ou modificar tanto os processos de transformação dessas igrejas, ou pelo menos desses alemães. O que vai ser relevante é que vem essas levas, né, eles vêm para cá praticamente, visando assim uma aquela promessa imigratória típica de, sei lá, que eles iriam encontrar um novo país, novas terras, coisas novas, melhorias de vida, melhorias de qualidade de vida e tudo mais. E essas promessas que eles vão sendo alimentados ali. Mas basicamente, o que vai modificar bastante é posteriormente como essas comunidades elas vão ser alimentadas teologicamente. E aí cria uma distinção. Fora isso, a gente tem, claro, as distinções étnicas, né? Uma vez eu estava conversando durante a minha pesquisa com um memorialista aqui da minha região, ele quase quis me matar porque eu não soube distinguir, assim, de cabeça, os prussianos de um pessoal lá da Saxônia ou o pessoal lá de uma região da Alemanha. Eu fiquei, meu Deus, eu achei que era tudo alemão, cara. Ele queria quase me avançar ali, praticamente. Aí eu desisti dessa conversa com ele. Cara, é assim, ó, primeiro se orgulho um monte de ser alemão, aí depois querem me avançar porque eu chamo todo mundo de alemão. Aí fica difícil, né? Mas, inicialmente, esse processo é uma misturança mesmo, é uma mistureba, praticamente. E o pessoal vai ter uma leva também significativa posteriormente para o Espírito Santo e para o Rio Grande do Sul, né? E aqui em Santa Catarina, em algumas cidades específicas, né? Blumenau, Joinville, essas levas vão ser aí importantes. Eu acho que a próxima relevante distinção vai acontecer aí sim, quando vem ou a igreja alemã ou a igreja do Sínodo de Missouri para cá, para meio que angariar eles para suas devidas denominações, que vão culminar na atual IELB e SLB, né? Interessante, interessante. E assim, para a gente entender melhor, né? O luteranismo ele não tem o mesmo sistema de bispo, né? Assim, da Igreja Católica. Então, como foi que aconteceu essa organização, digamos assim, para que justamente acontecesse isso que você falou, né? Tipo assim, esses grupos que estavam separados, estavam mais ou menos ali espalhados, como é que eles se estruturaram para entrar em comunhão entre si? Tinha alguma autoridade central que conseguiu reunir? Teve que, enfim, criar algum tipo de forma ali de presidência? Como é que funcionou isso? Então, assim, no mundo, pelo menos, né, a gente tem vários recortes aqui que a gente pode fazer. No mundo, pelo menos, existem algumas regiões, alguns países europeus
em que eles foram muito... Eles têm o episcopado, né? Eles têm o episcopado. Alguns grupos luteranos consideram até válido a questão do episcopado histórico, basicamente. Os grupos escandinavos, principalmente, eles vão ter países que vão ter ali bispos, que vão ter uma centralidade eclesiástica muito maior do que em outros grupos. O Sínodo de Missouri, que vai influenciar o Brasil, ele vai ter no começo um bispo, Stephen, que vai ser muito importante para isso. Não no Brasil, lá no Missouri, quando ele vem para cá, na verdade ele foge da Prússia e vai para os Estados Unidos, daí cria-se o Sínodo de Missouri justamente porque ele era contra essa questão racionalista da fé luterana lá na Alemanha, bem presente naquele período. Então ele meio que junta ali o Stephen, né? Ele meio que une aqui algumas ideias e alguns movimentos que estavam fortes, como a ortodoxia, o confessionalismo e o pietismo, e aí sim ele vai lá para Missouri, onde ele cria o Sínodo de Missouri, onde inicia-se essa questão toda. E aí, esse grupo, o Stephen inicialmente é um bispo, dá ruim, depois ele ser bispo, ele fica um negócio muito autoritário, o pessoal meio que tira ele de bispo ali, e depois, teologicamente, os luteranos resolvem assim, cara, não dá certo isso aqui. Os luteranos do Sínodo de Missouri, pelo menos, veem que não é tão relevante assim. Aí tem também as partes ali, tem algumas denominações que vão ter o episcopado lá na Alemanha, mas basicamente, eu percebo isso, pelo menos, que confessionalmente a Igreja Luterana ela consegue se centralizar de uma forma teológica saudável. Assim. Tem poucos cismas, tem bastante cismas, mas tem poucos comparado a várias denominações evangélicas no país, né? Eu diria que assim, a centralidade do luteranismo se dá principalmente por causa dos sínodos, das comunidades que acabam sendo construídas e geradas. Mas essa união toda demora um processo muito longo, é um processo muito lento no Brasil. Nos primórdios da Igreja Luterana do Brasil, por exemplo, a gente vai ter uma alimentação muito fraca teologicamente vinda do exterior. E aí, como é que tu faz com os alemães que vêm para cá, os germânicos que vêm para cá imigrando, sem uma formação teológica saudável e sólida, né? E aí começa um negócio que é os pastores independentes, que são os chamados pseudo-pastores. Eles meio que pegam o catecismo, a Bíblia e sei lá. Assim, eu respeito historicamente o processo disso, mas eles meio que brincam ali de ser pastor, ou pelo menos tentam. A gente pode até pensar na piedade disso, porque existe uma piedade disso. Tem comunidades inteiras que são luteranas, ou que têm uma confessionalidade, e não estão sendo alimentadas por um pastor, não estão sendo geridas por uma igreja. Não existe a presença de uma igreja, né? Inclusive, nesse processo, durante a minha pesquisa, eu percebi que aqui na minha região, vários desses imigrantes germânicos, mesmo sendo luteranos lá na Alemanha, ou na Prússia, o meu memorialista aqui me perdoe, mesmo sendo luteranos lá, quando eles chegam para cá, é tão fraco essa presença luterana, essa coesão luterana, essa centralidade luterana, que eles acabam se tornando católicos romanos. Sim, de uma forma bem presente. Aqui na minha região, pelo menos, eu percebo isso. Se não, quando se tornam presbiterianos. Aqui na minha região, tinham 7 famílias no princípio, 5 foram para católica, 2 foram para presbiteriana. Posteriormente, voltaram quando a igreja luterana conseguiu se erguer. Mas, cara, assim, estudando história do luteranismo no Brasil, a gente percebe que do período do Império até o final da Era Vargas, cara, foi só descentralização, foi só perseguição, guetização, realmente assim, isolados. Então tem essas questões do episcopado histórico, alguns grupos têm bispos. Nos países europeus, a igreja alemã, ela acaba se vinculando muito ao Estado, né? Nos países europeus, ela acaba se vinculando de uma forma bem forte ao Estado, se tornando igreja estatal, perdendo aquele caráter confessional e teológico, assim, bem firme e voltando-se para um racionalismo, em muitas vezes, né? Quando não se adaptando a alguns movimentos seculares, digamos assim. Então, ela perde um pouco essa questão, mas acaba se centralizando mais, acaba tendo mais recurso, acaba se organizando mais, só que perde esse caráter, né? Nos Estados Unidos, a gente vai ter algumas outras configurações, basicamente. Se não me engano, a ELCA, que é uma grande denominação luterana americana, possui bispos também, bispas também. Então, é uma diversidade imensa. Falar sobre luteranismo é uma diversidade, né? Muito interessante, viu, Matheus? E eu achei interessante a questão de os luteranos, então, quando eles vieram aqui para o Brasil, eles estavam pensando em trabalhar, né? E não pensaram exatamente assim, nós precisaremos levar pessoas da nossa igreja, e aí surge essa situação que eu realmente não sabia deles ter passado a frequentar outras igrejas, mesmo mantendo, né, a convicção ali de que eram luteranos, mas que, de certa forma, assim, para ter um contato com a fé,
frequentaram aí outras igrejas durante um tempo. Isso é muito interessante. E indo um pouco já agora para a época da República, né? Depois ali que oficialmente a nova Constituição Republicana ela vai fazer essa questão de separar a igreja e o Estado. Você falou que ainda assim vai perdurar essa questão da marginalização, né? Você poderia explicar melhor assim, como que essa marginalização foi superada já no século XX? Tô aqui com a minha canequinha luterana, com a imagem de Lutero ali atrás, tô, credo, quase virando um. Mas, assim, pensar a entrada da República é também ver a abertura de algumas questões. Ao mesmo tempo que, quando a gente vê a abertura da República, a gente também vê que, assim, historicamente, o Brasil, ele busca ser Brasil. Ele busca construir uma identidade de ser brasileiro. Ser luterano já não é um negócio tão brasileiro, digamos assim, né? Já é um periguinho aí já colocado pela República, digamos. Só que quando chega essa abertura, existe daí, então, a vinda de uma outra leva de imigrantes, principalmente em 1899 a 1904, a gente vai ter uma grande outra leva de imigrantes da Alemanha para o Brasil, né? E aí a gente já vê que é um período em que a questão de identidade alemã, identidade germânica, já é algo muito bem melhor estabelecido do que antes. Então, esses imigrantes, eles vêm para cá com uma questão étnica até que forte em mente, digamos assim, né? Então eles chegam para cá com essa questão de... Sabe aquela questão cultural de, o alemão... Eu não sei, tu é da onde, ô Rian? Eu sou da Bahia, mas assim, já morei em mais de um estado. Já morei em Pernambuco e já morei na Paraíba. É que assim, aqui no sul, eu não sei, eu sou de Criciúma, Santa Catarina, né? Aqui em Santa Catarina, tu falar sobre etnia, sobre alemão, é um negócio meio muito corriqueiro, digamos assim, porque cria-se várias narrativas, entende? E aqui a narrativa presente do alemão é o alemão meio rude, bravo, assim, trabalhador. Existe um estereótipo que é construído em cima do alemão, né, do raiz, digamos assim. Que é esse alemão meio ríspido, duro, enfim, que veio para o trabalho, tudo se resolve com o trabalho, existe uma perspectiva de trabalho muito forte, e um orgulho, inclusive, a essas raízes étnicas muito forte. E isso se vê principalmente por causa desse primeiro período da República, porque eles vêm para cá já com essa questão étnica alemã bem forte, bem forte. E aqui quando eles chegam, a gente tem duas igrejas, ou pelo menos dois grupos ali que vão tentar adotar esses alemães, esses luteranos, que é as igrejas unidas alemãs, né? Lá na Alemanha existe uma questão que é o unionismo. As igrejas lá na Alemanha, as luteranas pelo menos, elas meio que se uniram por causa de uma força estatal de centralizar essas questões confessionais e teológicas. Elas tiveram que se unir com outros tipos de denominações para formar uma só, né? Então se uniram com reformados, então tinha lá algumas questões reformados luteranos, e algumas divergências teológicas foram deixadas de lado para ter uma centralização mais forte e presente. E essa igreja é a igreja estatal alemã, que também fomenta a cultura germânica. E ela vai tentar, e ela vai fazer isso de uma forma bem efetiva no começo, adotar algumas comunidades étnicas germânicas aqui no Brasil. E aí ela vai ser a primeira, digamos assim, a fazer isso, essa tentativa de adotar elas, de cuidar, de patrocinar. Existem vários registros de que a igreja estatal alemã patrocinava as comunidades étnicas aqui no Brasil. Eu fiz uma pesquisa, minha pesquisa também consegui encontrar alguns documentos a respeito de alguns valores, assim, eles enviavam pastores, eles enviavam missionários, mas mesmo assim era muito escasso, né? A quantidade, a forma como os imigrantes alemães se espalharam aqui, principalmente no sul do Brasil, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, e também no Espírito Santo, é de uma forma muito espalhada. É difícil tu fazer servir as mesas de uma forma mais efetiva, digamos assim, né? Então, quando eles percebem essa falta, uma outra denominação, um outro sínodo, né, que é o sínodo de Missouri, lá dos Estados Unidos, que eu havia explicado anteriormente, que surge também dessa fuga. Olha só o que acontece. Eles fogem, digamos assim, da Alemanha, ou pelo menos da Prússia, ali, justamente por uma perseguição. Eles não concordam com aquela questão de unir Estado com igreja e ficar uma bagunça como era a perspectiva deles, ou algo muito racionalista. Então eles vão para os Estados Unidos em 1824, ali em 1820 eles começam a fomentar e construir esse processo, e eles
vêm para o Brasil adotar essas igrejas que eles percebem que existe uma falta de cuidado teológico e pastoral. Então são duas, digamos assim, tu vê um mercado, né, basicamente, de alemães à sua disposição, e aí você tem duas denominações disputando as narrativas, duas denominações disputando ali esse território alemão, luterano, prestes a ser construído, que é a Igreja Estatal Alemã e que é o Sínodo de Missouri, né? E os dois eles vão competir, digamos assim, por esse mercado. É uma coisa engraçada que durante a minha pesquisa eu encontrei um documento de um pastor, é o William Schmidt, que é lá da Alemanha. Ele faz ali uma pesquisa aqui na região de Santa Catarina das comunidades étnicas germânicas, das comunidades das igrejas aqui da nossa região. E ele vê algumas questões assim, ele faz essa pesquisa em 1933. Eu acho que eu já avancei um pouquinho, mas é interessante, porque ele faz essa pesquisa para ver como que as igrejas elas estão, não só as igrejas, tá? Porque a Igreja Estatal da Alemanha, junto com o Estado alemão, ele vai continuar meio que cuidando aqui dos alemães que estão no Brasil. E eles vão investir em igrejas, em escolas, em outras questões de formação do ser humano, né, integral, digamos assim, do alemão integral, inclusive. E aí, o Schmidt ele faz uma pesquisa e ele vê que tem uma comunidade, que é a comunidade aqui do lado da minha casa, praticamente, é a cidade de Araranguá, e essa comunidade, ela foi aplaudida pelos alemães da época, porque 1933, tá? Olha só o perigo do negócio. E, aí, e ela foi aplaudida porque ela mandou embora um cara do Sínodo de Missouri, um missionário. Ela não aceitou que o missionário ficasse ali. Ele tentou 10 anos fazer trabalho, sabe? Plantar a igreja, cuidar teologicamente deles, mas ela não aceitou. Essa comunidade enxotou ele praticamente. E aí, na carta, o pastor elogia. Olha como essa comunidade é fiel às suas raízes germânicas e não permitir que esse anti-germânico entrasse no nosso meio. Cara, são umas disputas narrativas assim muito fortes nesse período entre o pessoal do Missouri e o pessoal ali que é influenciado pela ISLB, pela Igreja da Alemanha, Estatal da Alemanha. A ISLB vai surgir um pouco mais para frente. O processo de centralizar a ISLB é mais demorado, por mais que seja um número maior de pessoas. Então, basicamente, os primórdios ali desse Brasil República é fomentado com essas narrativas de brigas. Tem alguns pesquisadores que trazem, principalmente o pessoal que era influenciado pelo Sínodo de Missouri, né? Que traz que o pessoal influenciado pelo Sínodo de Missouri praticamente começa uma reforma protestante no Brasil. Tem casos assim de existir uma revista, né, que existe até os dias de hoje, que é a Mensageiro Luterano. E essa revista, ela era publicada ali e eles desciam o relho nos padres da região, chamavam de anticristo, faziam, sabe que ele é quase que uma reforma protestante dentro do ambiente ali do Brasil República. Cara, então a gente sai de um império onde os alemães luteranos tinham que ficar quietinho no canto deles, para uma abertura de um Brasil República que eles estão assim, ó, apavorosa. Só que uma questão interessante, né? Eles fazem tudo isso, eles fazem essas disputas narrativas, mas por muito tempo, eu diria até os dias de hoje, existe questão, os luteranos, eles ficam no Brasil marginalizados, eles não só são marginalizados por processos externos, eles se marginalizam também por algumas questões étnicas. Existe a questão da presença germânica e essa identidade faz com que tenha desavenças ali, tenha, sabe, em alguns outros grupos a gente vê que eles assimilam a cultura nacional brasileira de uma forma mais tranquila, né? Até o pessoal que é influenciado pelo Sínodo de Missouri, que posteriormente vira a IELB, né, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que é a que eu faço parte, eles acabam meio que, tipo assim, sempre tentando passar pano em cima das questões do Estado brasileiro. Então, por exemplo, na ditadura do Vargas, praticamente, que é quando o Vargas proíbe o alemão, proíbe as línguas, proíbe a expressão étnica germânica no país, o Sínodo de Missouri fala, beleza, vamos lá então, pastores, aprender português, vamos lá criar seminários que falem português, vamos fazer um negócio aqui que, beleza, é isso que foi mandado pra gente, a gente não se importa muito com isso, a gente quer saber do evangelho, a gente quer saber de pregar o evangelho e tudo mais. Eles afirmam isso, documentalmente eles sempre vão tomar essa postura, só que se pensasse a sociologia do negócio, acaba que a igreja influenciada pelo Sínodo de Missouri não perde também essas características étnicas, ela apenas aceita de uma forma mais pronta. Já esses outros 4 sínodos que vão formar a ISLB, né, eles já vão ser mais
contra isso, eles já vão ser mais frontais nessa batalha, eles já vão ser mais, não, a gente tem que, a gente está honrando aqui as tradições germânicas, digamos assim, existem pastores, existem teólogos, existem, né, eles falam que o pessoal do Sínodo de Missouri não se importa com os germânicos, não se importa com a identidade germânica, que o pessoal do Sínodo de Missouri só usa isso como um meio para meio que comprar os alemães da nossa região para virarem luteranos deles. Então cria-se essa narrativa e nasce ali um conflitinho. Vai ser resolvido só muito mais tarde, inclusive. Mas existem essas disputas, e inclusive com a Igreja Católica, tá? De ambas as partes, tá? De ambas as partes, dos luteranos de Missouri ou dos luteranos que são investidos pela Igreja Estatal. Ambos acabam disputando território com a Igreja Católica. E que é algo comum, né? A pensar assim, história do Brasil é algo comum, porque quando os grupos evangelicais e evangélicos vêm para o Brasil, eles encontram um Brasil que é 97%, 99% católico romano. Então Sim. tu vai vir para cá e vai evangelizar quem? São todos cristãos. Então, precisa dizer, criar uma narrativa em que coloca eles como não cristãos, né? Como um território a ser alcançado, como almas a serem convertidas, como pessoas a terem um verdadeiro conhecimento do evangelho. E eles criam essas narrativas, né? Falando que o padre, não sei o que, é o anticristo, que não sei o que. Cara, e é tenso, assim. Tem uma história interessante durante minhas pesquisas, eu achei, de um culto nessa mesma igreja de Araranguá. Essa igreja é polêmica, por isso que eu fiz uma pesquisa sobre ela, que é cada coisa que eu leio. E essa comunidade, ela estava fazendo um culto lá, tudo bem, tranquilo, o pastor estava fazendo um culto normal, e aí um padre da região, padre que estava indignado com esses alemão luteranos, queria a forca eles praticamente. Ele passa na frente da igreja e dá um tiro de espingarda assim pro alto, assustando todo mundo do culto, entendeu? E, cara, e isso acontece mesmo, assim, e é uma disputa frequente nesse primeiro período do Brasil República, praticamente. Cara, é muito interessante ouvir você falando, porque assim, eu também sou de formação de história, né? E você vai falando e eu vou lembrando de episódios históricos também que eu já estudei. E assim, pelo menos aqui no Nordeste, acredito que no Sul não seja tão diferente, né? Mas aqui no Nordeste, nas décadas passadas, né? Assim, antes da ditadura militar e tal, a figura do padre local ela não era só uma figura religiosa, assim, ela tomava mesmo conotações praticamente políticas. O padre, ele conseguia organizar situações que praticamente ele era um segundo prefeito, assim. Era Deus no céu e o padre na terra, entendeu? Então, assim, aqui mesmo na Paraíba, você tem casos, assim, de cidades em que basicamente os grandes marcos de desenvolvimento das cidades foram angariados digamos assim, pelo patrocínio moral de um sacerdote católico. E é interessante porque, assim, você coloca essa coisa do padre ter levado uma espingarda e dado um tiro. Hoje em dia, se a gente falar assim que aconteceu isso, ninguém acredita. Né? Como assim? Padre usando uma arma e tal. Só que realmente eles tinham uma função quase que de xerife, de delegado praticamente, né? E essa rixa era tão forte que conta-se uma história assim relativamente popular, né? De que quando missionários protestantes em geral, né, iam pregar em determinado local, aqui no Nordeste principalmente, onde havia, digamos assim, um terreno muito lamacento, e aí esses missionários usavam botas muito grandes. E aí aconteceu do padre local dizer assim, eles usam botas porque, na verdade, eles não têm pés de seres humanos. Não sei se você já ouviu falar disso, mas ele dizia que os pés dos missionários protestantes eram aqueles pés de sátiro, aqueles pés de bode. E ele dizia que isso era um sinal de que eles eram, enfim, do demônio e tal, uma coisa assim. E, enfim, é para você ver assim coisas tão supersticiosas, né? Eram jogadas nesse jogo aí da disputa pelos fiéis. Mas, enfim, voltando para o nosso tema, é interessante porque realmente a partir dali da década de 40, né, que já tinha
a ditadura do Vargas já estava em vigor e o Brasil já estava em guerra com a Alemanha e tudo, de fato você tem uma proibição do uso do idioma germânico em público, né? E eu queria entender assim, no caso, se essa questão do apego ao idioma era uma coisa que, digamos assim, os luteranos conseguiram manter mesmo depois dessa época. Você já falou um pouquinho, né, que o pessoal de Missouri já não era tão apegado assim, né, já era mais assim, a favor do próprio idioma local. Mas, assim, até hoje existe algum apego ainda ao idioma alemão? Como que é? Cara, olha, assim, falar sobre o luteranismo do Brasil, eu achava que era um negócio mais simples antes de começar a pesquisar. Depois eu comecei a ver como é complexo o negócio. E assim, a princípio, quando a gente começa a estudar, é só aquilo lá, né? A IELB e a SLB, as diferenças entre elas é isso. É isso, entendeu? Mas quando a gente começa a aprofundar, a gente vai ver que tem algumas questões um pouco mais tensas, assim. A questão da presença da cultura germânica no luteranismo, na verdade, é assim, é, tem duas disputas narrativas presentes durante toda a historiografia do luteranismo do Brasil, que é o quê? Por um lado, né, o pessoal influenciado pelo Sínodo de Missouri americano, eles são, historicamente, a gente pode considerar que eles são mais ressentidos com a Alemanha. Afinal de contas, eles fugiram de lá, né? Então eles saíram de lá por questões religiosas, foram para os Estados Unidos, e quando eles vêm aqui para o Brasil para adotar esses alemães para o luteranismo deles, então eles não é uma coisa que eles vão se apegar muito na teoria e no papel. Já os alemães aqui presentes no Brasil como um todo, eles possuem sim as suas raízes étnicas bem estabelecidas, digamos assim, né? Eles têm essas questões muito bem presentes. E a igreja estatal alemã influenciando, e os pastores da igreja estatal alemã influenciando esses pastores, essas comunidades aqui, ela já vai dizer que o Sínodo de Missouri não tem interesse nenhum nos germânicos, só quer fundar uma denominação e criar uma religião aqui no nosso país. E isso vai se arrastar por praticamente toda a história, tanto da IELB, tanto da ISLB. A ISLB, primeiro, ela já começa diversificada, ela não se centraliza no poder, né? A formação dos 4 sínodos lá, né? Existe um sínodo, que principalmente que é o sínodo rio-grandense, que ele vai ser, assim, ó, pelo menos nesses primórdios. É claro que depois vai ter algumas modificações, tudo mais, a história dos processos que a gente precisa entender. Mas nesse começo, o sino do rio-grandense, cara, ele é assim, ó, é frontalmente contra os pessoal de Missouri. É frontalmente contra essa questão de se adaptar à questão brasileira e de acabar com os cultos em alemão e que não sei o quê. Então se torna uma coisa assim, tipo, não, a gente é germânico, a gente gosta, a gente honra, a gente vai procurar estabelecer essas diretrizes, a gente vai continuar sendo e fazendo e falando em alemão. Tanto que vai ser, em alguns lugares, vai ter uma perseguição do Vargas, né? Quando o Vargas ele aprova essa lei, de uma forma bem efetiva. A comunidade de Araranguá, novamente, tem um processo que ela passa, que quando o Vargas ele proíbe, eles continuam tendo alguns contatos com a igreja alemã. E, pô, cara, sabe aquele relatório que eu te falei do pastor? Nesse relatório, ele vai falar que algumas comunidades elas estão animadas saudosamente. E aí, claro, a gente tem que entender, fazer uma crítica histórica aqui, né? Para ele era válido fazer esse tipo de argumentação. Era bom que ele falasse isso para que as comunidades tivessem maior patrocínio, mas ele vai falar que as comunidades aqui da região, elas estavam animadas com como é que eu posso dizer? Com o aparecimento e com a melhora da imagem alemã devido ao poder do Führer, né? Devido à presença ali do Hitler. Então no texto diz integralmente que existe uma animosidade geral nas comunidades devido à volta ali da questão do alemão crescente, do nacionalismo alemão crescente, graças ao Führer. Então a gente tem algumas questões ali bem pertinentes voltadas a isso. Eu diria para ti também que, mesmo eles tendo essa animosidade, eles não eram propriamente filiados ao partido. Tinha alguns filiados aqui ao bendito ali, o maldito partido. Mas eles não tinham essa consciência do que estava acontecendo lá integralmente. Então eles meio que tipo assim, tinham aquele ânimo, mas não era necessariamente com todas as questões que são envolvidas àquela ideologia, né? Eles têm essa animosidade.
que é uma animosidade de o quê? Uma presença germânica muito forte. Tem uma pesquisa, deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho, que eu até tinha salvo uma colinha aqui, que fala sobre a porcentagem de descendentes alemães na igreja luterana. Agora eu não vou achar, eu acho. Mas o número, basicamente, é que 90% da população não, dos luteranos, 92, eram brancos de origem étnica. 90%. Né? Isso é um dado mais antigo. É um dado, basicamente, ali da década de 70 ou 80. Não acho que mudou muito agora. Acho que agora são 60%, talvez. Mas esse desvincular dessa imagem germânica é um processo lento, gradual, e nem sempre acontece. Por exemplo, quando eu vejo a ISLB, respeito muito a ISLB, ela tem muitas questões que ela trouxe legais, assim, como a formação teológica, tem, sei lá, 3 grandes formações teológicas, a FLT, a FT, as outras faculdades teológicas luteranas ali que ela fomenta, que são muito importantes, elas estão muito influentes e presentes no nosso país, mas a ISLB ela tem uma diversidade teológica tão grande que eu acho que é capaz de ter um culto hoje de manhã acontecendo em algum lugar no Brasil da ISLB, em que eles estão fazendo o culto, uma liturgia tradicional alemã e ainda em alemão, e um outro culto muito parecido com a liturgia evangelical assim, comum, praticamente contemporânea. De tão diversa que é a comunidade, assim, né? Só para te ter uma ideia. Mas eu acho que, historicamente, a gente pode ver isso, o processo de desvincular da questão germânica é muito mais antecipado pela IEL e pelas comunidades influenciadas pelo Sínodo de Missouri. Justamente por aquela questão que eu te trouxe ali, que pelo menos oficialmente, claro que não necessariamente na prática, a IELB, o pessoal do Sínodo de Missouri, eles vão se adaptar mais fácil, tanto na ditadura do Vargas, tanto na ditadura militar até. Eles vão meio que tipo assim, beleza, esse é o governo que temos, tanto do Vargas quanto na ditadura militar, e eles vão vão assimilando e vão aceitando de uma forma um pouco mais prática, cautelosa. Ambas as igrejas são cautelosas na sua formação, né? Os 4 sínodos também eram cautelosos, só que como a ISLB e os 4 sínodos eles eram tinham uma diversidade maior, era comum que alguns fossem mais distantes dessa cautela toda. E eu acho que essa presença germânica, e não só essa presença germânica, esses processos que eu te expliquei, como por exemplo ali a perseguição, né, que o Vargas vai promover, por exemplo, na comunidade luterana aqui de Araranguá, tinha um pastor, eu acho que era em 1933, esse pastor ele tinha uma casa pastoral com mais de 2.000 livros em alemão, teológicos e tudo mais. Tinha uma escola dentro daquela comunidade e o Vargas vai mandar, a polícia varguista vai para lá para queimar todos os 2.000 livros, de acordo com alguns relatos, né, do neto desse pastor e de alguns membros da comunidade. A polícia varguista vai queimar lá 2.000 livros em alemão de teologia luterana, vai prender o pastor, vai queimar a escola também, em algumas fotografias, em algumas outras questões, justamente nesse processo de perseguição e marginalização do germanismo. E como essas comunidades elas juntavam as duas coisas, né, o germanismo e o luteranismo, que para eles ser luterano não era pela confessionalidade somente ou apenas, era pela germanidade que o luteranismo conferia para eles. Era como se assim, eu sou germânico, mas olha só como eu sou mais germânico ainda. Sou germânico, sou luterano. Então eles meio que uniam essas duas coisas e formavam uma identidade. Era uma forma de construção de identidade para eles. E como eles faziam isso, e para eles era muito importante isso, algumas dessas comunidades, a polícia varguista ela foi mais presente, as repressões foram mais presentes. E aí eu acho que historicamente a gente pode aferir aí que esse processo marginalizou a igreja luterana. Marginalizou não só a igreja luterana, como marginalizou a comunidade em si, as comunidades em si. Elas se tornaram mais marginalizadas, elas se fecharam mais. Tu pode ver que é uma das igrejas evangélicas que tem o menor proselitismo de membros. Assim, é uma coisa assim que é incrível. Por mais que tente se desvincular desse processo histórico, ele é presente nas duas. Porque nesse intercâmbio ali, nesse período da Segunda Guerra Mundial, a igreja luterana alemã vai ser vista como inimiga aqui no território, pelo menos quando Vargas toma a iniciativa. Os alemães eles vão ser vistos como inimigos, de certa forma, aqui, né? Os imigrantes alemães eles vão ser vistos como inimigos. E algumas vezes vai ter alguns casos que eles vão dar o motivo, a justificativa.
Existem várias pesquisas que mostram que teve alguns filiados ao partido, que teve algumas animosidades, mas eu, é claro, acredito que isso foi muito... Não foi um movimento em massas, tá? Foi uma questão pontual, mas só que é Vargas, né, cara? É ditadura, sabe? Cara, tu tá vendo ali um negócio, tu só repreende todo mundo e deu, né? Cria uma lei autoritária sem querer saber de processo nenhum de assimilação e vão lá. Se vocês estão no Brasil, é para ser brasileiro, é para virar brasileiro e deu, não tem meio termo. Assim, a gente estuda história, a gente sabe como é que é o temperamento do Vargas, né? É 880, né, cara? Não tem um meio termo, é isso e é isso. Então, existe essa questão e vai ficar presente, cara. Até, eu diria que nas gerações atuais, isso se perde um pouco, claro, né? Hoje em dia a gente tende, pelo menos nas gerações atuais, até um secularismo maior no mundo, né? Não só falando do luteranismo. Sim, claro. Mas eu acredito que, assim, as gerações mais velhas das igrejas luteranas, elas são bem assim, fortemente apegadas a essa questão germânica, né? Tem membros da minha comunidade que pedem de vez em quando o pastor cantar ali as músicas, o hino e fazer alguns cultos em alemão. É uma coisa engraçada, assim. Cara, assim, eu acho que alemão é tipo um xingamento. Não é uma língua que eu me adapto tão bem assim, não. Eu ainda sou muito leigo no alemão, né? Deus tenha misericórdia da minha alma, porque, olha, não teve misericórdia quando facilitou a criação da língua alemã. Ou um negócio meio complicado mesmo. Mas é muito presente. É muito presente. As comunidades, elas ainda têm aquele histórico todo. Eu acho que não se desvincularam totalmente ainda, nem vão se desvincular tão cedo. E tu vê como é difícil essa transposição, de eles saírem de si, digamos assim, né? Eles saírem daquela questão germânica e conseguirem evangelizar, digamos assim, partilhar a fé luterana. Tu vê que, assim, até o calvinismo, recentemente no Brasil, se tornou mais proeminente, né? Se tornou mais influente em algumas comunidades evangélicas, a teologia calvinista, com acesso à internet aí mais fortificado hoje em dia, é compartilhado. Hoje em dia, cara, aqui pelo menos na minha região, nas Assembleias de Deus tem pessoas que se consideram calvinistas, entende? É algo um pouco mais... Agora, o luteranismo parece que ele galga sempre um processo mais lento, gradual, e principalmente no Brasil. Desde essa época aí, praticamente. Muito interessante. Mais uma vez, Matheus, ouvindo você falar assim, eu lembro de diversas situações, de contextos diferentes, mas que são muito similares, assim. Por exemplo, essa questão o Sínodo de Missouri, que veio dos Estados Unidos e, digamos assim, teve uma atitude mais pacífica com relação aos governos mais autoritários, né? Enfim, não criar nenhum tipo de conflito interno. Isso aí eu percebo também em outras igrejas, enfim, que também tem origem nos Estados Unidos, por exemplo, a Igreja Adventista. Na época também desses governos mais ditatoriais, também houve digamos assim, esse não confrontamento, né? E até de outras questões que você fala dessa questão de, por exemplo, estar tão centrado na questão étnica, né? De perder que acaba perdendo um pouco o desejo de evangelizar, né? Isso a gente vê também em comunidades orientais ortodoxas, né? Por exemplo, ucranianas, russas, que a gente percebe aqui no Brasil essa mesma questão, né? Digamos assim. Mas, enfim, voltando para o nosso tema, você tocou num ponto que eu queria que você pudesse aprofundar um pouquinho mais, que é a questão de que no começo você fala que havia ali uma dificuldade muito grande dessas pessoas serem pastoreadas, até que de surgirem esses pastores independentes, né, que você falou, seriam pseudo-pastores, né? Na própria concepção luterana, o indivíduo só pode ser pastor se ele for ordenado, né? Então, assim, como que você poderia explicar para a gente, Matheus, a questão de surgirem formalmente esses centros teológicos, essa formação de seminário? Houve algum tipo de, digamos assim, formação conjunta que ambas as igrejas, tanto a IELB quanto a ICLB, já dividiram, já compartilharam, ou sempre mantiveram instituições de ensino separadas? Conta um pouquinho para a gente dessa questão da formação
teológica para seminário, enfim, que é o que estrutura, querendo ou não, o ministério dos pastores e do próprio crescimento da igreja, né? É verdade, é muito importante, assim. Eu, pelo menos, eu gosto de estudar bastante a questão da história do pensamento, né? Então, ver, pelo menos, rastrear as origens ali dos pensamentos teológicos atuais na Igreja Luterana Brasileira ao todo, assim. Mas, se a gente pensar em questão de estruturação de seminários teológicos, de centros teológicos de formação teológica, eu diria que, assim, no começo da produção, pelo menos, teológica aqui do nosso país, a igreja influenciada pelo Sínodo de Missouri, ela era mais teologicamente fundamentada e tinha recursos teológicos mais abrangentes, porque não existia muita divergência, né, teológica. Não tinha muita diversidade. Não tem muita diversidade quando é o Sínodo de Missouri, praticamente, que estabelece as doutrinas, que compartilha. Inclusive, um dos motivos deles virem para cá é eles encontrarem essas comunidades repletas de pastores e pseudos-pastores e pastores independentes, sem nenhuma formação teológica decente, chamando aquilo de luteranismo, quando, de fato, para eles, para o Sínodo de Missouri, não era, né? Tu tinha vários pseudo-pastores fazendo várias questões. É uma questão ainda, é um ponto de divergência também. Eu não vou trazer essa questão polêmica aqui, né, sobre o que é ser luterano e o que não é. Mas nesse princípio, pelo menos, o Sínodo de Missouri não achava aqueles caras luteranos. Assim, não achava que aquilo ali era luteranismo. Alguns tinham outras confissões de fé que não eram nem as confissões de fé luteranas. Era, sei lá, o Catecismo de Heidelberg, eram outras produções. Então, devido a essa centralidade, pelo menos o pessoal do Missouri, e que vai fundar depois a IELB, vai ser a IELB depois, eles vão ter um centro teológico, um seminário teológico primeiro. Eles vão formar primeiro, pelo menos de uma forma mais efetiva. Os sínodos, com toda essa confusão, não é confusão, é diversidade, né? A gente tem que usar o termo politicamente correto. Toda essa diversidade, os sínodos eles ainda conseguem, no princípio ali, praticamente em 1903, eles fundam um seminário assim meio uma gambiarrinha ali, seminarista, para ter uns seminaristas, né? Onde eles têm, em 1903, eles começam a tentar construir ali, mas não dá muito certo. O pastor que ia ensinar aqui, ele acaba voltando para onde ele estava. Então, em 1908, basicamente, eles vão formar um sínodo vão formar um seminário mais forte, que vai receber posteriormente, né, o nome aí do seminário Concórdia. Então, a IELB, ou pelo menos o Sínodo de Missouri, vai ter mais força, vai ter mais centralidade nessa questão de formação dos centros teológicos acadêmicos, centros teológicos, pelo menos oficialmente luteranos. Já a ISLB, antes, a pré-ISLB, digamos assim, quando era a questão dos sínodos e tinha diversidades ali, ela já vai galgar demoradamente para isso. Até porque ela tem que passar por alguns processos históricos para possuir aí uma coerência, uma coesão. E mesmo passando por esses processos históricos, né, hoje em dia tem a FATEV, a FLT, e agora eu esqueci, acho que a outra é EST, a Faculdade EST, né, que são os Centros Teológicos de Formação da ISLB, ela vai demorar mais, porque não tem essa centralidade. Então, mais ou menos na década de 50, década de 60, em que esses centros teológicos eles vão sendo formados. Eu, assim, conversando com o pessoal da ISLB, eu percebo que aqui no Brasil isso é muito importante para distinguir, inclusive, comunidades de comunidades. Porque dependendo da comunidade e dependendo do pastor daquela comunidade e qual é o centro teológico de formação desse pastor, ele vai ter um viés teológico diferente ou vai ser influenciado teologicamente de uma forma diferente, né? Eu não vou saber agora de cor, mas se eu não me engano, o Encontrão tem movimentos na SLB, né? O Encontrão, fomentado pela FATEV, ele é mais evangelical, ele é mais voltado para as questões evangelicais. Os movimentos conservadores, tradicionalistas dentro do ISLB são muito difíceis, assim. Tem a Pastoral Popular Luterana também, que vai na ISLB fomentar as questões mais voltadas para a teologia da missão integral, teologia da libertação, mas assim, tem pessoas que também exageram, né? Acham que a ISLB é um antro de liberalismo teológico, cheio de não sei o quê, mas é exagero, assim, propriamente dito. A ISLB atualmente, devido a essa formação e a assimilação da cultura brasileira, ela se torna evangelical, ela não se torna liberal. Ela acaba galgando para caminhos mais evangelicais, influenciados pelo pietismo, influenciados por outras questões. E a IELB, com essa centralidade desde o começo, ela se torna mais coesa. E esses centros teológicos de formação, voltados ao Seminário Concórdia,
se tornam mais coesos com aquela questão confessional luterana mesmo, né? A gente tem no luteranismo um livro muito importante, que é o livro de Concórdia, do século XVI, ali, que vai estabelecer algumas diretrizes da confessionalidade luterana, e a IELB, ela subscreve o livro de Concórdia. A ISLB, ela respeita a historicidade, mas acredita que o livro de Concórdia ele responde questões daquele tempo e que agora nós temos que construir novas questões baseadas nas nossas problemáticas contemporâneas. Então, esses centros teológicos, inclusive, eles vão passar por alguns hiatos ao longo da história, né? Pode ver, existe até um atraso, se a gente for considerar assim um atraso, com a Era Vargas e com a ditadura da Segunda Guerra Mundial além do Brasil, porque se nós tínhamos uma produção teológica luterana em alemão, foi queimada pelo Vargas, então a gente já tem um atraso ali, basicamente, e um impedimento dessa produção continuar. E se existia centro teológico, foi-se também. Então vai começar só depois e posteriormente. Já o pessoal do Sínodo de Missouri já vai ter essa formação um pouco mais estabelecida, por mais que seja um número menor de membros, né? Posteriormente, os 4 sínodos eles vão formar basicamente a Federação Luterana, ali de Sínodos Brasileiros, e depois, em 1968, praticamente vão se unir e se tornar aquilo que a gente vai conhecer hoje atualmente como a ISLB. Mas vê como é um processo gradual, é um processo que tem muita marginalização, é um processo que tem suas dificuldades. Eu diria que não faltou vontade, não, dos alemães luteranos de evangelizarem aqui no Brasil, de pelo menos fazerem essa questão do proselitismo. O que faltou foi até pensar nessa possibilidade. Eles estavam tão preocupados em sobreviver nas questões de perseguições que aconteceram e marginalizações que aconteceram nesse processo. Evangelizar-se era algo quase que, tipo assim, imagina, né, na Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, sendo um alemão luterano, evangelizar. Sei lá, primeiro que tu tá tentando lutar para ter um culto numa língua que tu entende. Aí depois ainda imagina evangelizar. Tem relatos de pastores dessa época que o pastor ele passava 4 vezes por ano nas comunidades. Ele vinha a cavalo. E acontecia só uma vez por ano a Santa Ceia. De tanta impossibilidade geográfica, econômica e tudo mais que tinham nessas comunidades. Então, nisso tudo, dá-se a importância aí da formação vinda desses centros teológicos, né? E cada um deles vai ter um vínculo maior, assim, uma possibilidade maior. Eu acredito, eu respeito muito a ESLB pelos centros teológicos de formação que ela tem. Porque no Brasil, pelo menos a FLT, a EST e a FATEV, elas vão ter uma importância acadêmica muito maior, ou uma relevância acadêmica muito maior, muito mais presente, inclusive, né? Vão produzir historiografia, vão produzir teologia, vão ter diálogos acadêmicos, pelo menos, muito mais influentes e relevantes no nosso país. Tanto que, quando eu pesquiso revistas para ver artigos de publicação acadêmica, acabo caindo em alguma da ESLB ali, alguma vinculada à ESLB. Demorou o processo para a ESLB, mas parece que ela assimilou de uma forma mais prática, posteriormente, a cultura brasileira, digamos assim. Ou pelo menos alguns aspectos. É complexo, porque é tão diverso. Como eu te falei, tu pode ter tido hoje um culto em alemão, numa liturgia tradicional na SLB, e um culto contemporâneo. Mas eu acho que é basicamente assim. A IELB já vai ter essa questão doutrinária confessional muito mais forte, muito mais tradicional, volta-se bastante para uma formação presente, assim, e bem voltada para o livro de Concórdia, que vai fazer essa fomentação diferente aí dessas comunidades. Muito bom, muito bom. Matheus, olha, esse papo tá maravilhoso, excelente. E se eu pudesse, a gente continuaria aqui conversando. Mas para a gente ir se encaminhando já para a nossa última questão aqui, que eu gostaria que você tratasse, como é que você poderia explicar justamente essa pós-centralização? Opa, temos um amiguinho aí, tudo bom, amiguinho? Eu Levi. Um luteraninho. Luteraninho. É batizado, tá? Já batizado, muito bom. Então, eu queria que você explicasse um pouco. Desculpa, isso aqui não é obra minha, tá? Isso aqui, ó, é obra da mãe dele, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui depois eu vou queimar. Depois da live eu vou queimar, tá? Qual time que tu torce, o Ivan? Eu sou corintiano, cara. Não, tá. Tem que falar assim, eu sou de Jesus. Isso aí é terrível. Isso aí é a pior resposta. Corintiano é pior do que isso aqui, tá ligado? Você é de qual?
Ah, sou São Paulino, uma vergonha, né? Poderia estar torcendo pro Criciúma, né? Sou criciumense. Não, tem que ser cosmopolita. Eu tenho... É tipo isso. Mas, enfim, voltando para essa questão, após 68, né, 1968, a ISLB, então, ela vai se centralizar, né? Como que você explicaria assim, o que, que muda na ISLB e no ultranarismo brasileiro no geral, depois dessa centralização dela, assim, como igreja? Você acha que vai ter muita diferença? A ISLB toma outra cara? Perde-se alguma coisa dessa diversidade anterior? O que, que você poderia falar para a gente sobre isso? Olha, assim, historicamente, esse processo, ele também é feito de bastante rivalidade, né? Eu não me engano, eu não lembro agora o nome, mas tinham dois sínodos dentro desses quatro sínodos que eles eram muito, eles disputavam muito. Eles eram muito um contra o outro, digamos assim. Até para esse processo, e eu acho que é importante, inclusive, que esse processo tenha acontecido, porque essa divergência traz algumas outras questões. A ISLB, vindo desses quatro sínodos, ela traz uma diversidade teológica muito grande dentro de si. Não se torna um negócio tão, tipo, liberal. Eu acho que esse termo, liberalismo teológico, ele tem sido usado de uma forma muito de qualquer jeito e que não se aplica necessariamente à realidade da ISLB, por exemplo. Eu sou da IELB e eu estou aqui defendendo e fazendo minha culpa para a SLB, né? Mas é porque eu tenho bastante amigos e contatos da SLB. Eu pesquiso mais eles do que a IELB. Então, eu diria que a SLB ela continua com essa diversidade teológica. O que ela vai perdendo, galgando a perder, é a questão das liturgias tradicionais mais presentes. Vai ter uma influência maior do evangelicalismo. Surgem alguns movimentos, inclusive, né? O movimento do encontrão, o movimento da popular lá, e algumas outras questões também. Tem até um movimento dentro da SLB que é um movimento tradicional, mas é um movimento muito pequeno. É um movimento assim que não faz muito alarde, não. Eu diria que não, eu diria que essa diversidade ela continua de certa forma. Eu diria que essa diversidade ela é presente ainda na SLB, assim. Tem inclusive regiões que são influenciadas por algumas questões. Eu tenho um colega da SLB que ele me explicou basicamente assim, mas basicamente aqui na minha região, por exemplo, a SLB ela é mais evangelical. Ela é mais voltada para o evangelicalismo. Algumas outras regiões elas são voltadas para outro tipo de prática. Então ela vai meio que se adaptar culturalmente, dependendo do sínodo, dependendo da região. Eu acho que é presente ainda essa questão da diversidade teológica na SLB. A IELB já é um negócio mais centralizado, é um negócio mais unificado em algumas questões, o que facilitou, né, pelo menos a formação e a preservação de algumas doutrinas tradicionais, de algumas questões, e eu acho que até faz com que toda centralização, né, toda centralização tem os seus prós e contras, né? A centralização da IELB ajuda a tomar algumas decisões e algumas atitudes ali importantes. A descentralização da SLB faz com que seja mais demorado esse processo. Mas é muito importante também para a formação da SLB como um todo. Eu enxergo assim, pelo menos, né, historicamente. Ainda sou muito amador com a história do luteranismo brasileiro. Eu achava, antes de me encontrar com essa temática, que seria algo mais simples, preto no branco, digamos assim, né? Mas quando tu vê a diversidade que possui, cara, é alarmador. Eu estava fazendo uma pesquisa recentemente sobre, inclusive, a influência do movimento pentecostal e do pentecostalismo dentro da SLB que tem igrejas que vão se desvincular tanto da IELB, tanto da SLB, com o advento do pentecostalismo da década de 90. Então vão ter igrejas pentecostais dentro da SLB ali na década de 90, mas é claro, elas vão ser rechaçadas pela SLB. Então tu vê, existe uma diversidade teológica, mas o pentecostalismo não entra. Entende? Tu vê? Eu não. Mas olha o ponto, entendeu? Olha como é que é complexo e às vezes não é tão simples falar sobre isso, né? Existe uma diversidade teológica, mas tem algumas questões que não entram, não são aceitas. Então existe, mas tem limites também dentro do espectro teológico ali deles. Claro, claro. Existe alguma, digamos assim, alguma esperança, alguma ideia, alguma projeção de que talvez essas duas igrejas um dia, não sei, assim, se vinculem entre si, se deixem as diferenças de lado, talvez? O que você acha? Olha, eu tenho
Não, eu sou um bebê luterano, não vou responder essa tua pergunta. Eu sou um neném luterano ainda, isso aí dá muito pano pra manga, né? Então, tá bom. Mas assim, eu acho que são duas igrejas diferentes. São duas igrejas com propostas diferentes. Até o ser luterano é entendido de forma diferente pelas duas igrejas. É um respeito, existe um respeito mútuo. Existem documentos que falam sobre as duas igrejas serem co-irmãs. Então, agora se unir, se tiver, é que se tivesse que ter sido unido, se uniria lá atrás. E tu já viu uma divergência muito grande lá atrás sobre o que é ser luterano para as duas igrejas. Existem pontos de divergência que a IELB, cara, ela não abre mão de jeito nenhum. A SLB já é mais dialógica, né, para essas questões, eu diria. Mas e tem prós e contras dos dois lados para isso, né? O ser mais dialógico faz com que às vezes tu seja mais influenciado pela cultura ao redor e perca algumas características que são tipicamente luteranas, ou pelo menos confessionalmente luteranas. E já a IELB não, a IELB ela vai ter essa centralidade e essa continuidade histórica, né, da liturgia confessional, que é um ponto positivo também, eu acho um ponto positivo. Aí eu queria te perguntar, Rian, devolver a pergunta cabulosa que tu me desse aqui, mas pra ti, como é que foi essa tua caminhada? Da onde que tu conhece o luteranismo? Assim, eu queria só saber mais ou menos assim, qual é o teu ponto de interesse, né, nessa questão. Não, então, eu sou de formação assim protestante, né? E sempre admirei assim a figura do Lutero em si, né? A figura do Lutero em si. Eu não conhecia até bem recentemente assim os desenvolvimentos de fato do que o Lutero fez. Eu sabia quem era o Lutero, eu sabia as pautas que ele levantou, mas eu imaginava assim o Lutero como aquele cara que abriu um espaço e que depois, digamos assim, esse espaço foi completado pelo Calvino. Então eu achava que os Fala isso pra dois tinham. luterano, tá? Nunca fala isso pra luterano. Cara, se tu Então, deu uma amizade luterano, tu fala isso aí que tu acabou de falar. não, então, eu não tinha essa dimensão de que os dois têm as suas tradições próprias, cada um tem, digamos assim, a sua forma de pensar e tal. Até que, até que gerou toda essa polêmica, essa questão da união lá na Alemanha e tal, que para mim, por exemplo, digamos assim, eu não me imaginaria, entendeu? Assim, que os dois grupos, para se unir, teria que ter tanta dificuldade, que essa união seria tão difícil de ser costurada, né, e tal. Então, enfim, já cheguei a frequentar alguns cultos, assim, luteranos, e aí foi que eu entendi, eu disse, não, peraí, essa igreja é bem diferente, assim, dos reformados, né? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, surgiu esse interesse, assim, não, peraí, eu queria entender melhor. De fato, então eu entendi assim, que a partir desse novo entendimento, o Lutero não só abriu um espaço para todo mundo entrar e, digamos assim, cada um criar sua teologia e tá valendo. Não, ele de fato deixou, digamos assim, um parâmetro do que, segundo ele, de fato, digamos assim, é o que precisaria se reformar na igreja, né? Então, não é que, digamos assim, reformar, de acordo com o Lutero, seria, vamos reformar até onde der. Não, de fato, ele estabeleceu um limite, quer dizer, tem coisas a serem reformadas e tem coisas que não é para ser reformada, tem que ser mantida, né? Então, enfim, mais um interesse, digamos assim, cultural, de entender melhor quem são os meus irmãos luteranos, nesse sentido. Mas, Matheus, eu te agradeço aí, cara. A gente já está indo já para o final da nossa live. E, assim, te agradeço prontamente você ter aceitado o convite, você ter passado o seu tempo aqui conosco. Esse vídeo a gente vai postar, pessoal, lá no meu canal. E aí, se o Matheus, eu não sei se ele tem canal, mas se ele quiser, depois eu passo o vídeo bruto para ele postar também no canal dele, se ele tiver. Mas, de qualquer forma, vai estar lá no meu canal. Com certeza eu vou deixar salvo aqui também no Instagram, vocês podem rever aí. E quem tiver mais dúvidas, procurem o Matheus, porque eu não vou saber responder a dúvida de ninguém sobre esse tema. Então, eu tenho certeza que ele vai estar sempre, ao longo do tempo, se aprofundando mais e, enfim, aprendendo cada vez mais para bem servir aqueles que querem conhecer o luteranismo.
Cara, te agradeço muitíssimo e passo para você dar as suas últimas palavras aí para a gente encerrar. Obrigado também pelo convite, é um prazer conhecer a ti aí, o teu projeto também muito legal. Falar sobre o luteranismo no Brasil acho que é algo muito importante. Eu ainda trouxe temas bem complexos para ti hoje, então, né, tem bastante coisa aí para poder também gerir e pensar, né? A gente pensa, de fato, existe um consenso aí, do senso comum, de que o luteranismo, pelo menos Lutero, ele não iniciou nenhum movimento formal, ele apenas iniciou uma revolução, uma reforma, ou acendeu uma chama lá e acabou, né, criando mais de 900 milhões de denominações pelo mundo. E isso é muito comum do senso comum mesmo. Mas só que quando tu vê a reforma que Lutero propõe, o cara. Inicialmente eles perseguem até a Anabatista. Tu imagina alguém que. Inclusive, discutindo lá com. Esqueci o nome do Zwinglio. Ele bate na mesa e não quer nem saber. Essa aí é o corpo e o sangue de Cristo. Não temos. É isso mesmo, meu querido. É daqui pra porradaria. Não tem muita questão. Não vem conversar comigo teologicamente sobre isso. Não tem conversa. E tu vê que, né, tem limitações. Ele estabelece limitações para isso. Só que no Brasil a gente acaba sendo construído aqui com uma cultura muito evangelical. Então as nossas perspectivas culturalmente elas são evangelicais. A gente pensa a história da igreja de uma forma evangelical. Sei lá, tem um apagão depois de Paulo até o ano de 1517. Aí 1517 outro apagão e aí depois vem com o avivamento da Azusa e aí a gente tem o início da igreja. Então a gente tem vários apagões históricos no senso comum. E é importante trazer esses debates. Foi um prazer conversar contigo essa noite aqui. É muito legal mesmo. Parabéns pelo teu projeto também, tá? Precisando. Muito obrigado, eu que agradeço. E é isso, pessoal. Quem puder aí, segue o Matheus, que tenho certeza que ele ainda vai produzir muito conteúdo pro pessoal. Valeu, um abraço. Valeu, abraço.